Então vamos lá, irmãos, continuando. Melhorou? Melhorou? Tá bom, né? Então vamos lá. Tá ótimo, irmão. Ó, vamos lá. Então tá falando assim, ó. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Nós já vimos que foi tocada a quarta trombeta. Foi a quarta? E quando caiu a grande estrela. A quarta trombeta caiu a grande estrela. A quinta trombeta, agora a grande estrela já está lá de volta. Ou seja, as 4 primeiras trombetas já foram tocadas. Porque as 4 primeiras trombetas falam dos filhos de Alcha, que já aconteceu. Depois eu vou entrar com esse estudo devagar com os irmãos. Aí quando ele fala aqui, a terça parte da água... Não, perdão. O quinto anjo tocou, vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo, mostrando Apocalipse 1, como o irmão Edgar falou, 1:17. Aquele que tem a chave do abismo estava anunciando as coisas para Yaohana. Ele abriu o poço do abismo, dali subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. Isso aqui é poço de petróleo? Hã? É muita criancice, irmão, ingenuidade demais. Sai do poço de petróleo o helicóptero. Não, irmão, está falando de coisas celestiais. Por isso que está falando lá em Provérbios. Ingênuos, ouvi-me. Ingênuos, ouvi-me. Aí ele continua, e da fumaça saíam gafanhotos pela terra, fazendo um link com o ser celestial. Papai Alcha falou lá com os 72, quando enviou, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Papai Alcha mandou, pisa em helicóptero, gente. Vocês estão pisando em helicóptero? Como é que a ingenuidade do mensageiro de Sardes tem a capacidade de ensinar isso? E eu trouxe o ensino e ainda o irmão lá da África mostrando, não é isso que foi ensinado, não, é helicóptero mesmo. Aí continuando, versículo 4, disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra. Viu que está fazendo exatamente como está em Apocalipse 7? Foi dado a ordem àquele, não danifique. Agora está falando para os gafanhotos, porque eles são destruidores. Eles são destruidores. Aí ele fala, mas somente os homens que não tiveram o selo de Al. E isso aqui entra para o irmão Ronaldo, porque isso aqui foi uma dúvida do Ronaldo, não sei se ainda já esclareceu. Somente aqueles que não têm o selo, é aqueles que não foram marcados com o selo. Era para ter sido marcados e não foram marcados. Somente aqueles que não têm o selo, ou seja, era para eles ter sido marcados e não foram marcados. Por quê? Os que foram selados subiram. Viram? Eles vão ser perseguidos por 5 meses ou 4 meses. Aí, irmãos, aí olha só, vamos lá. Aí ele fala, e disseram, porém, não danifique a vegetação, mas somente os homens que não tiveram o selo de Al sobre a fronte. Falando de Apocalipse 7, momento do selamento. Foi-lhes dado a permissão não para matá-los, porque escorpião não mata, mas serpente mata. Escorpião causa dor. Mostrando que eles são como semelhantes a o quê? Semelhante a helicóptero? Não. Semelhante a gafanhoto. Semelhante ao quê, irmão? Escorpiões, respondem. Escorpiões. Esses escorpiões não matam, mas causa dor. E falou assim, não destruam a terra, porque eles são destruidores, mas só causa dor naqueles que não foram selados. E isso faz um link com aquele que perdeu o selamento. Quem? Aquele que perdeu a coroa, o rei Saul, que é o link com o mensageiro de Sardes. Perdeu o selamento, perdeu a coroa,
como Saul. E o que acontece? Agora vai ser atormentado com espírito maligno, como Saul foi atormentado. Quando o espírito de Ial saiu de Saul, veio da parte de Ial um espírito maligno que o atormentava. Viu as conexões dos textos? Aí ele continua. Foi-lhes dado permissão não de matá-lo, mas de atormentá-lo durante 5 meses, com tormento semelhante ao de escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para uma batalha. O que é isso aqui agora que você entende, irmão Robson? Um cavalo preparado para a batalha. Irmão Robson, Magela. Você podia repetir? Ó, o aspecto dos gafanhotos pareciam ao de cavalos preparados para uma batalha. O que você entende aqui, irmãos? O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Isso. Tem que ser rápido. Isso é muito fácil, já falamos. Hein? Nossa, falei ontem, irmãos. Querubins. Ouviu o cavalo, você lembra querubim. Ouviu o cavalo, lembra querubim. Por quê? Porque esses aqui se uniram a seres de natureza diferente, conforme o livro de Judas, capítulo 1. Eles se uniram a seres de natureza diferente. O primeiro aspecto que viu foi de cavalo, lembrando daquele que está montado no cavalo branco. Eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e sobre ele estava montado aquele que se chama fiel e verdadeiro. Viu? É um querubim. Por quê? Porque eles se uniram, viraram um ser. Por causa dessa prostituição, uniram e se tornaram um ser. É o link de Rubem, sabe, irmão Paulo? É o link de Rubem, que ele profanou o quê? Prostituindo. Profanou o leito de seu pai, prostituiu. Ele prostituiu. E é exatamente o que o primogênito fez. Junto com aqueles outros, ele profanou o leito, prostituiu com querubins. Imediatamente foi lançado no abismo. Se tornou um ser híbrido, uma mistura, que está referido. Por isso que fala, vocês não podem fazer nada híbrido. A veste de você vai ser de um único tecido. Vocês não vão plantar dois sementes no campo, para não correr o risco de nascer híbrido. Em outras palavras, não pode colocar na terra um outro ser senão o humano. Aí veio a serpente e pegou a Eva e plantou na terra uma segunda semente. E com isso gerou híbridos. Estamos ruminando, né, irmãos? Estamos ruminando. Liga com joio e com trigo do anátema, né? Isso, fala, deixa crescer junto, quer dizer, deixa formar híbrido, né? O anátema de Mateus. Quando que Ial ia falar, deixa crescer junto? Não. Ial já queria exterminar eles, por isso que mandou o dilúvio. Era para exterminar a descendência da serpente. Aí, vamos lá. 9:7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Olha aqui, cavalos preparados para uma batalha, querubim. Sobre suas cabeças parecia haver coroas de ouro. Faz um link com aquele que está mostrando, irmãos, lá, a exortação ao mensageiro de Filadélfia. Guarde o que tens para ninguém tomar a tua coroa. Esses aqui já perderam a coroa, mas a visão é a dica. É aqueles anjos que perderam a primazia, perderam a primogenitura. Isso está em Judas 1:6. Vamos lá. Judas 1:6. Estamos ruminando, irmãos.
como se quisesse falar, né? Como porque seus irmãos não guardaram a coroa que eles tinham. Exatamente. Olha aqui, você ganhou a primogenitura, ó Micael, você ganhou a primogenitura, mas guarda essa primogenitura para ninguém roubar a tua coroa, porque os teus irmãos mais velhos roubaram a primogenitura deles. Quem roubou? Quem roubou? Aquele que seduziu. Aquele que seduziu. Quem? O dragão, Satanás. Roubou a primogenitura deles. Vocês entenderam? Irmão Robson, puxa a orelhinha. Não, eu tinha a resposta. É. Mas aí Dormiu. Tem que estar na ponta da língua. Com certeza, aqui fala claramente Ó, que é um querubim. ué. Então, ó, Epístola de Ialda. Já falei que Judas não é Judas, é Ialda. Eles puseram Judas, mas é Ialda. Vamos lá. 6. Estão prontos já? Ué, mas não me avisaram, ué. Eu tô aqui esperando ser avisado, né, irmãos? Porque eu não adivinho nada, não. A comida tá pronta, eu tenho que ser avisado. Mas vou só concluir aqui pra gente almoçar, né, irmãos? Olha só, vamos lá. Ó, a Luciana falou que eu tô matando vocês de fome. Eu tô tardando, né? Tô tardando. Tô tardando. Esse irmão tá tardando. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ialda, versículo 6. Ó, e quanto aos anjos que não conservaram a primazia, ou em outras palavras, primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas. Aonde? No abismo. Tá lá. Sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Viu? Eles vão ser também usados para fazer juízo naqueles que não foram selados. Viu? Então eles estão sendo guardados para ser soltos por 5 meses. Para eles fazer castigo, atormentar aqueles que não foram selados. Então, aí ele fala, olha aqui o versículo 7, mostrando que são aqueles que se misturaram, porque eles são filhos do homem, e ele se mistura com querubim. Olha só como é que fala. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeito ao castigo do fogo eterno. Vão ser lançados aonde? No lago de fogo. No lago de fogo. Mostrando que a justiça é para todos. Fazendo link com aqueles de Sodoma que quiseram misturar com os anjos. Os anjos foram enviados, 2 anjos. Quais são esses 2 anjos? Irmão Edificator. Como é que é? Ed Clayton. Ed, vou falar Ed, tá? Ed Clayton. Quais são os anjos que foram enviados a Sodoma? Os mesmos que vêm no final, Moisés e Elias. Isso. E Marte. Isso, exatamente, tá fiadinho. Isso mesmo. Mas quando eles vieram a primeira vez, vieram na condição de anjos. Testemunho ocular. Eles vieram como anjos, e o que os moradores da cidade quiseram? Se unir com ele. Só que eles eram seres celestiais, e os de Sodoma seres humanos, terrenos. E a mesma forma que ele está dando exemplo que aqueles anjos que perderam a primazia se uniram com seres de natureza diferente, se uniu a um querubim. Por isso que faz o link lá com Apocalipse 9. Vocês entenderam? É assim que a Escritura conversa. Então, tudo isso para mostrar para vocês, voltando lá, para a gente concluir, para a gente almoçar. Estou com fome, estou quase desmaiando. Faz algum sentido 1 Coríntios 6,16? Fala para mim, irmão. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta... Exatamente, tem tudo a ver. Ó, presta atenção.
só um corpo, pois está dito, serão dois em uma só carne. Exatamente. Fala, inclusive, que se une a uma prostituta, mostrando o pecado da prostituição. O pecado da prostituição, fazendo um link com o Rubem, que faz o link também com a primeira pedrinha, Rubi, que faz o link com esse que nós vamos ver agora. Olha, Apocalipse 9. Vamos lá, versículo 8. Não, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes ao de cavalos preparados, está vendo? Querubins. Para a batalha. Sobre sua cabeça parecia coroa de ouro. Coroa de ouro, viu? Eles tinham coroas. Eles eram o quê? Romãs. Mas perderam. E suas faces eram faces humanas. Ó, tinham cabelos como cabelo de mulher. Ah, não, quando eu for arrebatado, vai virar, a mulher vira homem. Vira, irmão, tá falando que vira aqui? Vocês mantêm aqui cabelo de mulher, mostrando que tinha mulher, filhas de Alcha também no meio. Hã? Tô entendendo? Oi, irmã? Não, a mulher ali tá falando filhas de Alcha. Se misturou aquilo. É filha de Alcha. Por quê? Misturou. No caso, o gafanhoto. O gafanhoto é a mistura do querubim com filho de Alcha. Virou um tipo gafanhoto. É um ser híbrido, estranho. Entendeu, irmã? É um ser estranho. Aí fala assim: tinha cabelos com cabelo de mulher, idêntico como leão. Leão é uma das faces do querubim. Tinha coraça como de ferro. E o ruído de suas asas eram ruídos de carros com muito cavalos, mostrando a asa de um querubim e mostrando também a couraça de ferro. Faz um link com o gigante filisteu, que era uma couraça espessa de ferro, lembra? Que é o link. Aí ele fala, correndo para o combate, eram ainda providos de caudas semelhantes de escorpião, com ferrões. Suas caudas estavam o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Como rei. Por quê? Era aquele que era como rei, que seria Ialcha. Ele seria o primogênito, se ele não tivesse perdido a primazia. Ele seria aquele que receberia o nome, o manto, a missão e os 7 espíritos, mas ele perdeu a primogenitura. Por isso que está fazendo um link com o Micael, o anjo Filadélfio. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa, tome a tua primogenitura, porque já tomaram dos seus irmãos. Entenderam? Oi, irmã? Nossa. Ele fala assim, não negaste o meu nome, porque o primogênito negou o nome do pai, porque ele sabia que ele ia ganhar, o primogênito ia ganhar o nome do pai, mas ele negou o nome. E Micael não. Ele não negou. E tem um detalhe importantíssimo, irmã, vou te falar. É o link com a tentação de papai Ialcha, quando ele veio sem memória aqui na terra. Ali foi feito para os filhos de Ialcha uma promessa: eu vou te dar tudo. Só que Raldo, que seria dele se fosse fiel. Eu vou te dar, porque eu recebi a administração, e eu vou te dar para você a administração, se você me adorar. Vocês estão entendendo? E é essa a feiura deles. Aí, o versículo 11. Como o rei tinha sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Em grego, Apolion. Esse aqui é o primogênito. Era o primogênito. Era, porque perdeu a primogenitura. É o filho mais forte. Era o filho mais forte, mas também o mais fraco. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. Não era humilde e comedido, que é uma característica Papai Alce.
Entenderam? Então, era forte no corpo. E o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, irmãos, nós vamos interromper aqui para a gente almoçar. Mas vocês já vão almoçar curiosos, né, dos detalhes da nossa redenção. Sabe, irmão? Não, ali, olha só, quando faz, dá a impressão que fala assim, vai ser então na festa da expiação. Não. A festa da expiação vai ser quando houver a libertação dos escravos na terra. Ou seja, nós precisamos ser libertos ascendendo para a gente poder libertar os povos desta terra, derrubando Satanás e a sua corja, aqueles que o quê? Aprisionam lá este mundo em trevas pelos lugares celestiais. Nossa. Mas nós vamos ver isso em detalhes aqui no estudo, ok, irmãos? Gratidão, papai. Quando eu disse para isso, me desculpe. Como é que ficou o finalzinho que todos seriam, o povo da terra seria... Eu não entendi, eu não acabei não pegando. É isso que você vai entender. Não falei não. Aí que é a nossa continuidade do estudo. Os irmãos ali deram umas pinceladas, assim, na realidade, eles pegaram assim uma colher grossa de doce de leite, mas assim, tem gente que não pegou. Então, quem não pegou vai pegar. Na próxima, na nossa agora, próximo encontro, depois do almoço, ok? Gratidão, papai. Vamos, gratidão, né, irmãos? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.